Sejam bem-vindos ao Me Conte Sua História. Esse programa que tem o propósito de compartilhar histórias de amor, superação e muitos aprendizados. Hoje é a estreia desse quadro e a nossa convidada é a pessoa que me inspirou a criar esse programa. Ela é a mamãe Agi, né? A mamãe do Pedro e do Lucas. E ela tem uma história linda que me emociona toda vez que eu ouço. Tenho certeza que vocês vão se emocionar juntos comigo, então fiquem até o final. Gi, obrigada por ter aceito o convite de vir aqui compartilhar sua história, não só aqui agora entre a gente, mas com mais pessoas. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente, como você me inspira. Muito obrigada. E me conta, você sempre sonhou em ser mãe? Como que é a maternidade aí na sua vida? Ai, Amanda, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. Você sempre tão sensível, tão delicado, assim, às questões do dia a dia. Você tem um olhar que pouquíssimas pessoas têm nos dias de hoje, né? Você enxerga além das histórias, além das famílias. E o prazer é meu de estar sempre com você, desde a gestação do Pedro. Obrigada mesmo. Sim, sempre foi o meu sonho ser mãe. E todas as pessoas que me conhecem, ao ouvirem isso, vão ter a certeza de que eu estou falando a verdade. Eu não me imaginava sem ser mãe. Então, era um sonho, assim, realmente era um sonho, desde sempre, muito, muito presente na minha vida. Tentei por um tempo até chegar ao Pedro, mas graças a Deus. Me conta um pouco do Pedro. Como que foi? Ele foi muito esperado? Como foi a gestação dele? O Pedro foi muito esperado. Nós tentamos por 3 anos engravidar, né, do Pedro. E a cada mês que a gente constatava que a gravidez não tinha... Era uma decepção, uma frustração, era uma decepção muito grande. Quando chegou o positivo, e ainda foi perto do aniversário do meu marido, acho que o melhor presente que ele podia ganhar, né? Uma emoção que você lembra, né? Você consegue lembrar desse gostinho ali da... Eu lembro de cada segundo, desde a hora que eu peguei o positivo, até a hora de contar para ele, contar para a família. Foi maravilhoso. E aí você teve o Pedro, né? E como que foi essa opção, né? Essa escolha de ter um segundo filho? Vocês já estavam planejando ou foi surpresa? Nós sempre quisemos ter 2 filhos. E aí a gente conversava, vamos ter outro, não vamos, né? E deixamos o tempo passar depois de ter o Pedro, mas sempre ainda com aquela vontade. O Pedro não foi um bebê que dava trabalho, né? Porque às vezes a gente encontra mães que falam, Deus me livre, não quero ter outro, né? Eu não durmo, eu não faço ter mais nada. um de jeito nenhum. Então assim, por isso não. O Pedro sempre foi uma criança que dormiu bem, então ele me possibilitou também sonhar com o segundo sonhar filho, com né? o segundo filho, né? Quando o Pedro fez 1 ano, como eu já tenho uma idade, né, um pouco mais avançada, eu não poderia ficar esperando ele fazer 2, fazer 3. Então aí a gente conversou e decidiu então parar de prevenir. Mas como o Pedro já tinha demorado para chegar, ainda meu marido falou assim, ó, vai com calma. Vai com calma, vai com tanta expectativa, né? O Pedro foi 3 anos. E no Lucas, foi também esse tempo? Ele falou assim, olha, a gente tinha uma meta. Eram 6 meses que a gente ia esperar. E se passasse esses 6 meses e não acontecesse nada, ponto final na história, ia ser só o Pedro e acabou. Porque não podia ficar esperando muito para engravidar, né? E aí, então foi uma meta até ousada, né? Porque o Pedro foi 3 e falou, não, se Deus for enviar, vai ser com vocês mesmo, não, né? Se tiver que vir, vai vir rápido. Mas é o que você disse, Deus tem os seus propósitos, né? E em menos de 3 meses eu estava grávida. De 3 anos para 3 meses. De 3 anos para 3 meses. Eu nem, sabe assim, a gente nem se deu conta do que estava para acontecer na realidade. E quando aconteceu, foi na época de Natal. Estava atrasado, a gente já fica com aquela pulguinha atrás da orelha, já começa a sentir algumas coisas familiares que eu já havia sentido. Eu já tinha certeza. Que você estava grávida, que eu teve essa intuição. Eu já tinha certeza. Mas aí, quando eu fui fazer o exame que eu peguei, eu só constatei aquilo que eu já sabia. E aí eu fiquei sabendo
no dia 26 de dezembro. Olha, você lembra até a data, pertinho do Natal. Inesquecível. Não, e se eu tivesse feito o exame antes, é que eu tava com medo. Sim. Você tava com medo de se frustrar, né, e tal. E tipo assim, meu Deus, tô mesmo, e agora, né? Mas dia 26 por isso. E aí me conta, como que foi a gestação do Lucas? Foi uma gestação, no começo, assim, muito tranquila, né? Eu passei mal com alguma coisinha, assim, no começo, mas não foi. O normal de gestante, o né? normal, porque existem mulheres que vomitam muito, passam muito mal, ficam muito indispostas. Sim. Mas tudo transcorria bem, né? Até quando a gente descobriu que era o Lucas, né? Engraçado, tem uma curiosidade, Amanda. Quando estava do Pedro, eu queria Pedro ou Theo. A dúvida do nome. Era. Eu e meu marido gostávamos de Pedro. E de Theo eu gostava. Então prevaleceu o Pedro porque ele gostava também. Quando a gente, né, fez o teste para saber se era menino ou menina, antes mesmo de começar as ultrassons, que a gente viu que era menino, o normal seria colocar Theo, né? Sim, porque já era dúvida do nome, né? Pois é. Mas eu falei assim pro meu marido, é Lucas. Veio esse nome na sua mente? Lucas, veio. Aí ele falou assim, Lucas? Eu falei assim, de onde saiu o Lucas? Eu falei assim, não sei, ele é o Lucas. E aí, ficou o Lucas. E aí, como que foi? Essa gestação foi tudo bem, até que teve uma intercorrência aí nesse meio de caminho. O que aconteceu? A gestação corria super bem, exames todos normais, até 27 semanas. Com 27 bem no finalzinho já, né? Já bem avançado, já tinha feito, né, TN, já tinha feito a morfológica do segundo semestre, já tinha feito os exames mais importantes que a gente considera, né? Sim. Exames de sangue, todos normais. Com 27 semanas, eu estava fazendo um ultrassom de rotina, né? E também curioso que nesse ultrassom, o meu médico na época falou assim, olha, você faz o ultrassom e já marca em seguida na clínica para você trazer. Mas a preocupação dele era com a diabetes gestacional, que eu apresentei também na primeira gravidez. E aí, assim eu fiz, marquei a ultrassom e marquei a consulta em seguida. O meu médico, né, que estava fazendo ultrassom, ele foi começando a ficar, digamos, um pouco preocupado, a gente já percebe. E ele voltava, demorava, passava uns tempos assim, mais calado. Olhando os exames. Sim, até que ele falou assim, Giovana, tem alguma coisa acontecendo e é uma coisa que eu preciso te falar, infelizmente. E eu falei, doutor, né, não me assusta. Ele falou assim, olha, eu constatei um problema, né, um problema que se chamava derrame pleural fetal bilateral, né, era uma água, né, que evitava ali que o pulmão do bebê se desenvolvesse. Então, assim, era algo realmente muito preocupante, muito difícil de acontecer. Tanto é que a gente procura nas literaturas da medicina e tudo, quase tem não pouca encontra. coisa. E médicos específicos para tratar também é difícil, muito difícil. Aí, né, a gente começou uma busca e um desespero muito grande. Eu falei assim, ele pode não sobreviver? Aí ele disse que podia. Você com 27 semanas. Eu com 27 semanas. Sabe aquela hora que o mundo, assim, desaba? Ai. Desaba. Eu passei, assim, e por escolha nossa, minha e do meu marido, a gente decidiu passar por isso com o menor número de pessoas possível sabendo, né? Pra você... Por quê? Não por nada, mas é porque aí a dor já era tanta. Você compartilha, aquilo parece que multiplica, né? A pessoa liga, comenta e, né? Exatamente isso. Não por mal, não, mas para saber, tá tudo bem? Vai fazer o quê? Aí parece que é uma pressão, assim, né? Isso a gente não queria, porque a dor já estava suficiente. Sim. Então ficou sabendo quem a gente achou necessário ficar sabendo mesmo, né? Porque nós passamos por uma barra muito grande. Ali começou uma busca muito intensa pelo o que fazer. Porque você sabe o que é chegar no seu médico e ele olhar para você e falar assim, eu não sei o que fazer. Eu nunca peguei um caso assim.
Porém, né? desconfio de algumas coisas um pouco aterrorizantes. Né? E ele citou essas coisas que Citou. que poderia Ele ser. citou algumas coisas. Ele citou que isso poderia ser causado por alguma infecção que eu tinha adquirido, mas isso eu sabia que não era, porque eu não tinha tido febre, eu não tinha tido nenhum outro indício de infecção. E poderia ser algum problema cromossômico, né? Algum problema genético. E nessa interferência acabou acontecendo o primeiro milagre ali da sua gestação do Lucas, né? Sim. Conta um pouquinho como foi. Depois de tanto procurar, o pessoal do convênio foi assim maravilhoso comigo. Eu gostaria até realmente de citar que é a Unimed Votuporanga. Né, o pessoal foi super atencioso comigo, me deram muita força, porque, coitada das meninas, eu só sabia ligar lá chorando, né? Porque elas estavam já apavoradas. Muito empáticas, né? Elas foram muito empáticas. Muito. E elas me falaram que tudo que eu precisasse, né, elas fariam para me ajudar. Foi começando uma pesquisa em São Paulo, em Ribeirão Preto, de médicos que tinham capacidade de ir além desse problema. Pensou-se em fazer uma intervenção ainda intraútero, seria necessário interromper essa gestação naquele momento para todas tratar... as possibilidades. Todas, porque aí começamos a fazer ultrassom a cada 3 dias para saber se aumentava, se estava tudo bem. E aquela ansiedade para saber o resultado. Ai, Amanda, eu acho assim, eu não vivia, né? Sim. Eu não vivia. Aí, com 33 semanas, né, a gente já formando um arsenal de possibilidades, estava eu fazendo ultrassom, aí eu falei, então, mas será, vamos fazer aqui, vamos chamar um cirurgião pediátrico para estar na sala, ele vai estar. E aí o médico falou assim para mim, ele riu, falou assim, pra quê, Giovana? Não precisa, dando risada. Eu peguei e tipo falei assim, o que tá acontecendo, doutor, né? Pelo amor de Deus. Ele falou assim, Giovana, não tem nada aqui. Falei, como assim? A gente fez vários exames, né? Como assim? Ele falou, não tem nada, o problema sumiu. Tá limpinho o pulmão dele, não tem nada. Aquilo, eu comecei a chorar de um tanto, meu marido também super já... Nem assim, acreditava, né? Ninguém acreditava, ele falava, deixa o doutor ver, amor. Ele falava assim, deixa ela, é de comemorar, a gente tem que comemorar. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas não tá aqui. Sumiu. E então, assim, eu tenho muita fé em Nossa Senhora. E né? ela teve a certeza que Deus sabia o que estava fazendo né? na controle de tudo. Tinha a mão da divindade, sim. né? Porque miraculosamente, como que algo do dia pro outro. Você estava fazendo cada 3 dias, né? Então. Não, e estava toda vez lá, né? Não só por um médico, constatado por um médico, constatado por vários profissionais. Então, assim, não foi uma coisa que alguém deixou passar, alguém viu errado. Não, sabe? Tava lá. Sim. E simplesmente tinha sumido depois. E aí o Lucas nasceu, saudável, né? Me fala um pouquinho desse dia, né? Que o Lucas, né? Claro, coração de mãe, né? Por conta que teve na gravidez, por coisas que o médico já tinha falado, né? Ficou várias pulguinhas atrás da orelha. Exato. Ali. Me conta como que foi aí esse processo do nascimento dele. Foi uma gestação inteira baseada no e se. E se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se ele for assim? E se ele for... E se? Então, vou te falar assim, que eu curti 100%. Não teve como, né? Eu não consegui curtir 100% né? Da gravidez. Mas, assim, já era um amor muito grande, né? Sim. É um filho, né? Você está gerando um filho. Sim. Então, marcamos para 38 semanas para ele nascer, por conta da diabetes gestacional. O doutor não queria esperar muito, eu já também queria esperar menos ainda. E a gente marcou com 38 semanas, lá fomos nós. E o Lucas nasceu com a Apgar 910, né? Super bem, dentro do esperado, né? E foi tudo bem. E aí, quando o pediatra chegou lá, você fala que você fez uma pergunta especial, né? Em especial, bem específica para ele. Qual foi essa pergunta? O que estava no seu coração? Quando apareceu o problema, né, o médico levantou uma questão que para mim sempre foi muito difícil imaginar, né? Por conta da idade, né, que hoje eu estou com 40, né? Então, assim, ele nasceu, eu estava com 39, dias depois eu fiz 40. Então, eu sempre tinha uma preocupação com essa questão da idade, né? Durante a descoberta do diagnóstico dele com 27 semanas do derrame pleural,
o meu obstetra levantou a hipótese de síndrome de Down. E aí eu falei, não pode ser. Era um medo que você já tinha ali de poder ser, quando o médico já, ou antes você já tinha esse medo? Esse medo foi o medo de uma vida. Uma vida. Antes de ser mãe do Pedro, você já tinha já esse medo? Antes de ser mãe do Pedro. Eu sempre tive medo de ter um filho com síndrome de Down. Não era outra coisa. Sim, era específico. Era específico, era isso. Mas olha, por quê, né? Alguma coisa já me avisando? Sim, não sim. sei. Mas esse medo, ele sempre foi muito presente. E aí, nós tivemos possibilidade de fazer um exame ainda na gestação. Para saber se de fato era esta a síndrome, era esse o problema que estava ocasionando. Sim, ou era alguma outra síndrome, mas nós escolhemos não fazer. Sim. Os exames, né, o exame importante, que é o da nuquinha, né? né? Que todo mundo espera, né? Mas eu só fiz 3 vezes esse 3 exame. 3 ainda não. Coisa simples, então né? já era um medo, tanto que você já fez 3 vezes pra ter... Nem até porque eu quis. Foi uma série de acontecimentos que foram levando. O primeiro, o médico ficou um pouquinho na dúvida da medida da TN. E aí ele preferiu repetir na semana seguinte. A hora que ele repetiu, ele falou, não, tá joia, tá perfeito. Ele falou, perfeito. Mas aí eu falei pra ele do resultado da sexagem, ele falou, ah, não, eu tô vendo uma menina aí. Eu falei, ai, doutor, não me enlouquece. Eu falei pra ele. Então ele teve essa hipótese de ser menino ou menina? Sim, aí ele falou, faz assim, vem semana que vem, que eu vou dar outra olhadinha. Eu falei, tá bom. E eu voltei, e ele voltou novamente a ver a medida da nuquinha. E tava tudo bem. Naquele momento eu já dei uma relaxada, falei, ufa, né, passou, como eu não vou ter outro, né? Sim. Mas aí aconteceu tudo e a hora que ele nasceu, e o pediatra veio, foi a primeira coisa que eu perguntei para ele. Doutor, ele tem síndrome de Down? Não, Giovana, imagina, ele não tem não. Ele é lindo, ele é sua cara, tá super saudável, ele não tem nada. Tá bom. Aí eu olhei, mas você tá lá, né? Você era meio assim. Gente, intuição, você já tá emocionada, você já tá nada, né? Tudo, né? Lógico que você não vê nada. E aí ele foi lá se despedir, né? Depois eu passo no quarto e tal. Doutor, você tem certeza? Você tem certeza? Ele não tem mesmo? Tenho certeza. Fica tranquila. Ele bateu assim em mim. Fica tranquila, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá. Mas sabe, assim... Uma intuição ali do coração de mãe, né? Que não nega. Coração... E antes todo mundo falava isso. Intuição de mãe. Como que você fala? Não existe isso. Que exagero, né? A prova, né? Que existe uma intuição eu sou a prova viva de que existe. E aí, passou. Né? Ele foi embora, eu fui pro quarto. E eu perguntando pro meu marido, e aí? Tá tudo bem? Ele tem algum sinal? Meu marido, de jeito nenhum. Ele é lindo, ele é a sua cara. Mas, gente, sabe quando você não fica bem? Sim. Aí eu falei, tira uma foto dele pra eu ver direitinho, porque eu não tô conseguindo ver direito, né? E aí ele tirou a foto. A hora que ele me mostrou, eu falei, ele tem síndrome de Down. Você falou pro seu esposo ou você falei pra ele na hora? Falei pra ele. Falei, ele tem síndrome de Down. Ele falou assim, o médico já te falou que ele não tem. Falei, mas eu sei que ele tem. Ele tem. E aí, Amanda, foi passando o tempo. Quanto tempo passou? Nessa certeza. Até vir o diagnóstico, assim. Olha, eu falava, né, pra família, eu falava assim, olha, presta atenção, ele tem. Você tá doida? Era doida, viu? Eu era muito doida. Todo mundo, não tinha uma pessoa que concordava. Eu não sei se pra me poupar, sim. sabe? E que falava, que concordava comigo. Aí eu falava, gente, será que eu tô doida mesmo, né? E aí eu olhava pra ele, tinha dia que eu falava assim, ele tem. Tinha outro dia que eu olhava e falava, não tem. Eu pus na minha cabeça. E tava nessa. E toda vez falando pro pediatra. Com 5 dias, nós tivemos que voltar para o hospital, porque ele teve icterícia. Então, o pediatra indo lá visitar, eu perguntava para ele, doutor, coitado, eu atormentei tanto ele, né? Que enfim, depois que ele saiu da internação, depois que nós voltamos à consulta de rotina, e aí ele decidiu me dar o pedido do exame, né? Ele que é já o cariótipo. Com um mês, mais ou menos, nisso? Ou nem um mês? Ele estava com um pouco... Tava com um mês, demorou 45 dias. Tava um pouquinho mais de um mês ali.
Aí ele te entregou o exame para você fazer. Ele me entregou o exame para eu fazer. Aí, a hora eu fui pra consulta, morrendo de medo. Eu falei assim, meu Deus, se ele tocar no assunto... Aí eu fui com medo. Chegamos lá, fizemos a consulta, tudo bem. E na hora de ir embora, ele falou assim, Era o pedido. era um papel. Eu falei assim, o que é isso, doutor? Aí ele falou assim, o cariótipo, vamos fazer. Falei, agora eu não vou fazer mais. Eu queria eu queria fazer, o doutor falava que não precisava, agora precisa. Vamos fazer. Eu sei, eu tô vendo você olhando pra mim desesperada. Isso não sai da sua cabeça. Vamos fazer. Falei assim, mas a senhora acha? Não, eu não acho. Eu acho que talvez pelo que aconteceu na gestação. Então vamos fazer, porque só fazendo nós vamos ter certeza. Porque o Lucas, ele tem sinais mais sutis. Sim. Né? Tanto é que a medida da nuquinha dele não deu alterada ao nascimento. Sim. Após o nascimento, ele não tinha características, sinais suficientes para ser detectado. Só que aí eu não tinha coragem de fazer. Para ter ali nas mãos certeza... o que eu já sabia, Sim. né? Deixei os dias passarem um pouco, e aí meu marido falando, vamos fazer, se você não levar, eu vou levar. Chegou um belo dia, eu falei, vamos fazer então. E a gente foi, demorou 45 longos dias. 45 dias demora para ficar pronto o exame? Para ficar pronto. Porque, se eu não me engano, ele vai para fora do Brasil. Então ele estava com quase 2 meses e meio já quando Tava com quase 3 meses já. E como foi a chegada desse pedido, desse exame? Foi muito difícil. Nossa. Foi muito difícil. Quando eu não tinha coragem, né, de ver. Eu tava com a senha e meu marido pedia, cadê a senha? Deixa eu entrar no site. Já fazia dias que ele vinha pedindo, né, para se tivesse ficado pronto antes o exame, né, e eu não dava. Eu enrolava. Esperou até o dia máximo. Esperei até onde não dava mais. Aí naquele dia eu também não conseguia entrar, né. Aí eu peguei, entreguei o cartão para ele e falei, pode ver. Como ele trabalha em casa, na nossa casa, a gente conhece os sons da casa, né? Então, assim, eu sei que hora ele tá descendo do escritório para fazer alguma coisa. O escritório fica na parte de cima. Fica na parte de cima. A gente mora num sobrado e o escritório fica na parte de cima. Aí eu escutei ele afastando a cadeira e apagando a luz. Então, assim, eu acho que se naquele tivesse momento, dado tudo certo, ele teria gritado de lá de cima, você entendeu? Mas naquele momento eu já sabia que... Ele teria falado, não é, né? Ele já teria feito uma... sim, né? Era o que eu tava esperando que acontecesse, né? E aí ele desceu a escada devagarzinho. Ele desceu a escada, olhou pra mim e falou, ele é. Ah, meu Deus. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque você tá ali com a pessoa que você ama mais que tudo, que é seu filho, mas você tá ali, tá materializado o medo que você tinha durante toda uma vida, né? Então, assim, esse momento é muito delicado, ele necessita de muito cuidado de quem tá próximo, sim, sabe? Graças a Deus eu tive, assim, um respaldo muito grande da família e tive 2 amigas em especial, assim, que me ajudaram muito, que sem elas teria sido muito mais difícil. A aceitação, não a aceitação do meu filho, eu sei, a aceitação da síndrome, sim, de não saber como vai ser o futuro. E, bom, hoje eu tô conversando com uma Giovana diferente do que eu conversei quando ela veio com a sessão de 3 meses, né, que a gente fez, e agora, né? Como que tá sendo esse processo para você, de como que é agir antes, agora e agir depois? Essa mãe, o que mudou? Como você visa? Qual é a sua visão materna agora e de filho? Olha, a gente tem eu tinha uma ilusão, sabe, do que era maternidade, uma coisa linda, um conto de fadas, mar de rosas. A gente precisa chamar muita atenção para a maternidade real. A gente idealiza uma criança, que nada mais é que a nossa vontade ali, né? E o filho não é isso, né? Se a pessoa quer ser mãe, ela tem que estar preparada para o filho que ela
que tá escrito já que ela vai ter. Não que ela idealizou, não, né, na imaginação. Até quando, né, essa criança é adulta, esse filho vai ser, que às vezes eu brinco, né? O Pedro vai ser neurocirurgião. Vai saber o que o Pedro vai querer ser. Então, assim, nada a gente deve idealizar sobre filhos. Desde quando, na gestação, mesmo depois que eles vão para a faculdade, para a vida adulta, nada deve ser idealizado. Porque cada ser é individual e tem as suas vontades, né? Quando a gente faz as sessões do Lucas, eu vejo um olhar no seu, um brilho nos olhos. E é engraçado porque ele sorri pra você, né? Eu e a Lauana lá, faz gracinha. Mas é você só falar, ele dá um sorriso. Você sente essa conexão? Eu sinto. Eu sinto que é uma coisa que chega... tem hora que chega a doer. É óbvio que eu amo o Pedro com toda a minha força também. Sim. Mas assim, o Lucas comigo é alguma coisa... É comigo. Né? Ele realmente tem um sorriso para mim que parece que ele entra aqui dentro e ele consegue ver lugares onde ninguém vê. Ele é um serzinho assim iluminado. Inclusive o gancho do iluminado, do nome que eu te falei de Lucas. Me fala. Eu vim a saber o significado do nome. Depois, sabe que eu não me toquei nessa questão de o que significa o Lucas, nome, né? Meu marido tem umas colegas de trabalho que deram uma lembrança pra gente, um quadrinho para enfeitar o quarto, com o significado de Pedro e de Lucas. E o significado de Lucas é luz, o iluminado. E ele veio trazer luz mesmo, né? Para esses olhos que já são lindos, mas ele é iluminado. Então hoje eu sei que o que eu tinha era medo do desconhecido. Um medo de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E a gente se dá o direito de ter medo, ou de ter preconceito, sim, ou de ter sem nem ao menos entender, sem saber. Esse era o meu maior medo, que ele sofresse preconceito. E você acha, com tudo que você está vivendo, que a sociedade está mais preparada? Você falou que a sua família, seus amigos foram bem receptíveis. Você sente esse acolhimento na sociedade ou você sentiu algumas dificuldades? Olha, como ele ainda é pequeno, né? Eu tenho muito medo ainda da fase escolar, né? Tá. Mas assim, e vamos deixar isso para parte 2, né? Mas por enquanto, todo mundo se apaixona pelo Lucas. Sim, na hora não tem que como, vê ele. né? Onde ele chega, ele é o centro brilha, das atenções. Então, assim, graças a Deus, até agora, eu não encontrei quem o destratasse, quem o tratasse com preconceito. Mas eu também nem sei se isso vier acontecer, como que vai ser, porque olha... Olha, tem uma mãe! Mãe vira leão, viu? Eu vou te falar uma coisa. Então, assim, eu acho que a sociedade está se preparando cada dia mais. Mas sempre tem aquela pessoa, né? Tem os amigos que quando souberam, já correram, né? Para querer ver, para querer conversar, para querer saber, e tem aquela pessoa que ela fica assim, ela não sabe como lidar, né? Não sabe como lidar. Ela não sabe como lidar. Ainda tem uma amiga que falou assim, seu filho tem um probleminha, eu fiquei tão triste, eu chorei tanto. Mas assim, a gente entende, porque... Que é um processo para todos, né? Para você como mãe, para quem está sendo avó, para o pai. Não é uma coisa muito assim, né? Que a gente vê todo dia. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Quando a gente veio fotografar o newborn dele, né? Você falou assim para mim, ele é o primeiro bebê que eu fotografo com síndrome de Down. É verdade. E era a segunda criança com síndrome de Down que você estava fotografando, né? É verdade. E aí me doeu muito pensar que... E as outras crianças? Onde estão? E eu sofrendo preconceito de repente da própria família? Eu sempre penso isso, assim, é real, assim. Eu já fotografei uma outra criança que eu convidei, mas uma mãe que veio fazer um ensaio de um filho, você foi a primeira mãe, né, que trouxe um bebezinho, assim. Então, me marcou muito, né? Você me marcou muito, de tanto que você me inspirou, né? A fazer esse programa. E o nosso ensaio me marcou muito. E sabe que no dia eu olhava pra você, assim... Pensando, será que ela tá vendo? Será que ela tá vendo? Eu vou perguntar. Porque não tem ninguém que vi mais bebê que a Amanda. Não.
E olha, me fala uma mensagem final que você poderia deixar para as mães que estão passando pelo que você está passando, ou para as mães que querem ser mães, para a sociedade, para quem está nos assistindo. Uma mensagem com tudo que você está vivendo, tudo que você aprendeu, a pessoa que você se tornou. Uma mensagem. Olha, não importa a pergunta, a resposta é o amor. Essa frase é do Instituto Mano Down, que é do Léo Gontas, né? Depois que a gente vira mãe de uma criança atípica, a gente começa a seguir todas as páginas, né, das redes sociais para ter mais conteúdo, para saber o que está acontecendo, para entender mais, né? Então, assim, e realmente essa frase, ela é muito importante, ela é muito profunda. Não importa a pergunta, a resposta é o amor. É sempre o amor. Então, assim, se você tem amor no seu coração, independente do que venha a acontecer, de que criança você venha a receber, tenha filhos. Agora, se você sonha com aquele filho, tipo lá, o anjinho da Turma da Mônica, isso, né? Ele tá lá, só na revista em quadrinhos, né? Sim. O filho que você vai gerar pode não ser assim, né? Ele pode ser um filho especial, que vai demandar uma atenção especial, né? O Lucas tem terapias, né? O Lucas, ele já faz, desde 3 meses, ele já faz terapia ocupacional, faz fonoaudiologia, fisioterapia, para que auxilie no desenvolvimento dele. Então, se existir amor, existe uma família feliz, que nenhum obstáculo vai impedir essa felicidade. Eu acho isso. E que o preconceito que nasce sempre de cada um, seja por um portador de deficiência, seja por um negro, seja por um gordo, seja por vários tipos de preconceito, pense, se for com você, e se for com seu filho, e se for com alguém da sua família, se colocar no lugar se coloque no lugar da outra pessoa. E preconceito para quê? Não faz parte da sua vida, né? Acolha, trate bem, e assim a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais feliz, mais leve, é o que eu acho. E a vida fica tão mais leve quando a gente percebe que nada tem muito mais importância do que a nossa família, do que o que a gente vive dentro de casa. E o amor que existe, né? O amor que entre eu e meu marido, com os nossos filhos, com o Pedro, com o Lucas, que a gente, quando vê os dois ali juntos, não existe nada que importe mais. Obrigada, Gi, por ter aceito esse convite. Hoje você falar assim tão abertamente, com esse brilho no olhar da sua história. De verdade, muito obrigada. Obrigada por compartilhar. E o meu marido são tudo para mim. São tudo, é sua vida, né? É a minha vida, é a minha vida. Não existe a minha vida sem eles. Sim. Parabéns pela sua história. Tenho certeza que Deus assim, escreve a sua história. Você sente isso, né? Sinto, essa conexão, com certeza. E você inspira muitas pessoas. Eu me coloco à disposição caso alguma mãe esteja passando por isso, ou na gestação, ou depois que o bebê nasceu, eu me coloco à disposição para conversar, porque isso foi muito importante para mim. Fiz 2 amigas que eu não conhecia até então, fiz por conta da maternidade atípica e fui muito ajudada. E um dia que eu possa ajudar também outras pessoas, como aconteceu comigo. Que lindo. Muito obrigada mesmo por essa mensagem de amor. Obrigada a vocês também que assistiram o nosso primeiro programa com essa pessoa maravilhosa que me inspira desde a sua primeira gestação e agora com o Lucas ainda mais. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu. Sigam ela nas redes sociais, né? Que você viu aí que ela está disposta a ajudar. Se você é uma mamãe que está precisando aí conversar, chama ela, é uma pessoa maravilhosa. Siga a gente nas redes sociais, ative as notificações no YouTube, que a gente vai sempre estar colocando histórias de muito amor, de muita superação, de muito aprendizado aqui. Muito, muito obrigada!